Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí a mais um vídeo sobre Excel VBA. O que eu vou mostrar nesse vídeo hoje é como eu desencadear ações, ou seja, executar uma macro a partir do momento em que eu atualizo ou eu mudo o valor de uma célula. Então eu alterando o valor de uma célula, aqui por exemplo eu estou digitando um código, ele vai trazer esses produtos aqui para dentro da minha planilha. Essa mesma ação poderia estar sendo executada para carregar os dados dentro de um formulário, mas aqui eu estou usando para ilustrar também o que a gente viu na aula anterior, aí de utilizar funções dentro do VBA para fazer esse carregamento aí, busca e também alteração de registros. Então vamos para o código aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo mostrar. Então a ação vai ser feita, a macro vai ser escrita dentro do objeto plan2. Eu não estou usando nenhum módulo aqui, nenhum formulário. Eu estou executando a ação que eu quero dentro da plan2 aqui, ó, plan que se chama busca. Então eu pego aqui o procedimento e seleciono o worksheet e seleciono o procedimento change, que é ao se executar alguma modificação na planilha. Só que ao fazer essa modificação, eu quero determinar que somente quando eu modificar uma determinada célula localizada na minha planilha, ele vai desencadear essa ação executando a macro que eu quero que o código execute. Então eu determino lá, eu crio duas variáveis, crio a linha, crio a coluna e uso essas variáveis aqui como target do que eu quero pesquisar. Então quando eu selecionar alguma coluna, alguma linha, ele vai retornar a essas variáveis a linha e a coluna que eu selecionei, porque eu estou usando o target aqui para retornar esses valores para as variáveis. Então eu faço simplesmente um teste lógico para saber se a célula que eu cliquei em cima e foi feita a alteração é a célula que eu quero que desencadeie essa macro. Então eu só faço o teste lógico. Se a linha é igual a 2 e se a coluna é igual a 3, que é equivalente à coluna C2, ele vai desencadear, ele vai chamar a macro busca aqui para retornar os valores do produto aí, da descrição do produto no caso. Então eu poderia ter simplesmente utilizado o ProCV em todas essas linhas, onde ele buscasse o código. Na verdade foi feito isso, mas aqui eu posso alterar, modificar, não tem problema nenhum de alteração, porque se eu digitar novamente aqui o código, ele vai trazer essas informações sem prejuízo aí no caso de eu ter apagado, que eu teria no caso de eu ter apagado uma fórmula. Então eu tendo esse comando aqui, eu só faço o comando de busca, que é utilizar aquela função lá para buscar os dados através do VLOOKUP, que seria equivalente ao ProCV, utilizando os critérios de busca aqui, buscando na C2, na tabela onde eu quero, na coluna respectiva dos dados, trazendo esses dados para a minha planilha 2 nas respectivas células aqui. Então, com esse comando aqui, sem estar utilizando looping, sem estar fazendo comparações, eu consigo retornar esses valores. Aqui eu estou trazendo para a planilha, mas poderia ser sem problema nenhum estar usando o text box aqui para estar retornando esses resultados aqui do VLOOKUP. Lembrando também que se você vai utilizar o VLOOKUP ou o ProCV, os seus dados têm que estar ordenados. Se você tiver dados fora da ordem aqui, essa busca pode ocorrer problemas aí nessa busca de valores. Então você fez a busca através desse desencadeamento de ações a partir do momento que você atualiza uma determinada célula, e aqui só para concluir, eu também faço a busca desse registro e altero os dados desse produto caso eu queira. Então eu tenho a planilha de busca, que eu busco o meu produto, caso eu queira alterar aqui, ó, vamos 10,50 são 100 unidades que tem no meu estoque, 10,50 100 unidades. Se eu quiser alterar qualquer valor aqui, passar para 50, valor unitário 0,40, eu posso atualizar essas informações que ele vai ter alterado já aqui no meu banco de dados para o valor que eu fiz a alteração lá. Essa alteração também de uma maneira bem simples, sem estar utilizando looping e condições para localizar esse dado, eu apenas faço
o que já foi mostrado aí numa aula anterior aí de busca e retorno de dados aí através do método find. Então eu só pego o código que está na minha C2 e faço a minha linha localizar esse código e aplico essa linha, que é onde vai estar o registro, e puxo os dados da onde eu quero alterar o registro lá na minha planilha 1. Então aqui, pessoal, é só para ilustrar e deixar um exemplo aí de como executar uma ação quando eu faço alteração em alguma célula na planilha. Essa daqui é a mesma lógica que foi usada para gerar os relatórios aí no módulo orçamento. Então aqui no módulo orçamento, da mesma forma, eu desencadeio uma ação quando eu atualizo esse campo de relatório. Aqui agora a planilha está vazia, ele não vai puxar nada de registros aqui para a nossa planilha atualizando os dados, mas a lógica é utilizada para gerar o orçamento aqui no módulo orçamento, que foi disponibilizado aí no vídeo anterior, segue esse mesmo princípio aqui. Eu tenho a planilha de orçamento e quando eu executo o target nessa linha e nessa coluna, ele vai chamar a macro que vai buscar os itens e vai lançar no meu orçamento. Então, pessoal, fica a dica aí e até o próximo vídeo.